Micro-organismos ou micróbios são organismos que só podem ser vistos ao microscópio. Inclui os vírus, as bactérias, os protozoários, as algas unicelulares, os fungos, que no caso são as leveduras unicelulares, assim como os demais fungos pluricelulares, e até mesmo os ácaros. Diferente do que muitos pensam, os seres microscópicos não são necessariamente seres unicelulares. Um exemplo disso são os próprios ácaros. Muitos micro-organismos são agentes patogênicos, muitos são benéficos para outras espécies, vivendo assim como simbiontes ou para o meio ambiente, como as bactérias que decompõem os materiais orgânicos. Dentro do ciclo biogeoquímico, podem encontrar-se o micro-organismo em todos os habitats, tolerando os ambientes mais extremos, desde o fundo dos oceanos, passando pelo solo terrestre e até mesmo na atmosfera. Os fungos são popularmente conhecidos por bolores, mofos, fermentos, levedos, orelhas de pau, trufas, cogumelos de chapéu e o champignon. É um grupo bastante numeroso, formando por cerca de 200.000 espécies, espalhadas por praticamente qualquer tipo de ambiente. Os fungos apresentam grande parte de variedade de modos de vida. Podem viver como sapriófagos, quando obtêm seus alimentos decompondo os organismos mortos, como as parasitas, quando se alimentam de substâncias que retiram dos organismos vivos para quais se instalam, prejudicando, podendo estabelecer associações mutualísticas com os outros organismos, em que ambos se beneficiam. Além desse modo mais comum de vida, existem alguns grupos de fungos considerados predadores que capturam os pequenos animais e se alimentam deles. Dentre os fungos mutualísticos, existem os que vivem associados às raízes de plantas, formando micorrízas. Nesse caso, os fungos degradam materiais do solo, absorvem esses materiais degradados e os transferem para plantas, proporcionando o crescimento sádio. A planta, por sua vez, cede aos fungos certos açúcares e aminoácidos de que eles se necessitam para viver. Muitos fungos são aeróbicos, isto é, que realizam a própria respiração, mas alguns são anaeróbicos, que realizam a fermentação. No caso desse anaeróbico, ele é utilizado no processo de fabricação de bebidas alcoólicas, como a cerveja e o vinho, e no processo de preparação de pão. Algumas espécies de fungos são utilizadas diretamente como alimento pelo homem, que no caso da Moschera, e na espécie de Agaricus brunescensis, ou popular cogumelo ou champignon, uma das mais amplamente cultivadas no mundo. As micoses que aparecem comumente nos homens são doenças provocadas por fungos. As mais comuns ocorrem na pele, podendo se manifestar em qualquer parte da superfície do corpo. São comuns a micose no couro cabeludo e na barba. Normalmente acontece nas unhas, que causam o que é chamado de frieira. A micose também pode afetar a boca, até mesmo o interior do organismo. À primeira vista, parece que todo fungo é microscópico. Existem, porém, fungos microscópicos unicelulares. Entre estes pode ser citado o Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo é utilizado para a fabricação de pão, cachaça, cerveja e etc., graças à fermentação que ele realiza. Os fungos pluricelulares possuem uma característica morfológica que o diferencia dos demais seres vivos. Seu corpo é constituído por dois componentes. O corpo de frutificação é responsável pela reprodução do fungo por meio de células reprodutoras especiais e os esporos que os micelos constituídos por uma trama de flamelos, onde cada filamento é chamado de hifas. A maneira mais simples de um fungo filamentoso se reproduzir assexuadamente é por meio de fragmentação. Um micélio se fragmenta, originando novos micélios. A levedura, como Saccharomyces cerevisiae, se reproduz por brotamento ou germinação. Os brotos normalmente se separam do genitor, mas eventualmente podem permanecer grudados, formando cadeias celulares. Nos fungos terrestres, os corpos de frutificação produzem, por mitose, células abundantemente e leves que são espalhadas pelo meio. Cada célula desses, um esporo conhecido como conidiosporos,
Ao cair um material apropriado, é capaz de gerar sozinho o próprio mofo ou bolor. No ciclo reprodutivo de alguns fungos aquáticos, há uma produção de gametas flageladas, que se fundem e geram zigotos produzindo novos indivíduos. Nos fungos terrestres, existe um ciclo de reprodução no qual a produção de esporo por meiose desenvolve novos esporos que geram as ínflas haploides e posteriormente se fundem gerando novas ínflas diploides, dentro do quais ocorrerão nova meiose. Para a produção de mais esporos meióticos, a alternativa de meiose e fusão das ínflas, elas se comportam como gametas e caracterizam no processo como sexuada. Como classificar os fungos não é uma tarefa fácil, trata-se de grupos muito antigos e existem muitas dúvidas a respeito da sua origem e evolução. Eu trouxe alguns nomes e acerca da quantidade de espécies, que tem os Chytridiomycetes, constituído por cerca de 790 espécies, as Comycetes, com cerca de 32 mil espécies, o Basidiomycetes, com cerca de 22 mil espécies, e os Zygomycetes, com cerca de 1000 espécies. Os líquens são associações simbióticas de mutualismo entre fungos e algas. Os fungos que formam líquens são, a sua grande maioria, as Comycetes, sendo o restante Basidiomycetes. As algas envolvidas nessa associação são as clorofíceas e cianobactérias. O fungo dessa associação recebe o nome de micobiontes e a alga fotobionte, pois é o organismo fotossintetizante da associação. Existem 3 tipos de morfologia, que é o crostoso, o talo semelhante a uma crosta e encontra-se fortemente aderido no substrato, o folioso, que é o talo parecido com folhas, o frusticoso, que é o talo parecido com arbusto e tem uma posição ereta. Os líquens não apresentam estrutura de reprodução sexuada, pois o mesmo possui uma ampla distribuição e habita em mais diferentes regiões. Normalmente, os líquens são organismos pioneiros em um local, pois sobrevivem em locais de grande estresse ecológico. Podem viver em locais como superfície de rochas, folhas, no solo, nos troncos de árvores, pico de alpinos e etc. Existem líquens que são substrato para outros líquens.